Olá, meu querido aluno, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Érica. Vamos iniciar agora nossa terceira videoaula da disciplina de História. O nosso conteúdo é Povos Vindos do Além-Mar para o atual território brasileiro, que você encontra lá na sua página 12. Quando os europeus chegaram à América, deram ao lugar o nome de Novo Mundo, pois era um novo território a ser explorado. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram em 22 de abril de 1500. Depois de muitos anos, outros europeus também passaram a vir para essas terras, pois assim como os portugueses, buscavam por riquezas, ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para comercializar na Europa. Antes de atracarem com os navios no litoral, os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz, mas ao reconhecer o território, perceberam que a terra era muito extensa, bem maior que uma ilha. Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral. Dessa maneira, poderiam proteger o território de invasões e também teriam fácil acesso às embarcações portuguesas, que vinham e voltavam para a Europa. Junto com a tripulação das caravelas, também vieram os padres jesuítas, responsáveis por converter e catequizar os nativos. O caráter religioso das expedições pode ser verificado por meio do símbolo da Cruz de Malta na vela das naus. Agora, o que levou os portugueses a virem para cá? A buscarem novas terras, porque na verdade eles buscavam novas terras. Então eles foram motivados pelas crises que estavam acontecendo lá na Europa. Crise econômica, política, religiosa, estava tendo a escassez de ouro. Eles estimularam a busca do ouro africano, o ouro do Sudão, que eles chamavam. Estava faltando cereais, sobretudo trigo, que motivou essa busca por novos lugares. Os altos preços do açúcar, fatores políticos também fizeram com que eles saíssem da Europa e buscassem novas terras. Os portugueses foram os primeiros a navegar por lugares distantes, pois tinham recursos para realizar as viagens marítimas, que eram bastante custosas. No entanto, com o tempo, outros reinos também se interessaram em explorar esse tipo de riqueza, que estava além mar. Os franceses, por exemplo, se interessaram em extrair pau-brasil e comercializá-lo na Europa. O pau-brasil era muito valioso na Europa pelos seguintes motivos. A madeira de boa qualidade era utilizada para construir embarcações e móveis. A seiva da árvore de coloração vermelha era usada para tingir tecidos. O pau-brasil, conhecido pelos indígenas como Ibirapitanga, foi o primeiro estímulo econômico encontrado pelos portugueses para colonizar essas terras. Quando eles chegaram aqui e perceberam que tinha riqueza, que tinha um produto muito valioso, que era o pau-brasil, eles permaneceram e fizeram dessas terras as terras deles. Para colonizar as terras encontradas, eles faziam investimentos, desprendiam de tempo, precisavam de tempo para isso e muitas vezes perdiam muitas pessoas porque as viagens não eram seguras, certo? Então não sabiam, podia ir, sair nas navegações, mas não voltar mais. Alguns estudiosos descobriram que tanto a madeira como o corante eram conhecidos por diferentes nomes, sendo todos derivados do nome latino Brasília, cujo significado é cor de brasa ou vermelho. Nessa época, o vermelho simbolizava riqueza e poder. Os portugueses saíram da Europa em busca de novas terras. Eles chegaram aqui no Brasil em 22 de abril de 1500 e vieram em busca de riquezas, devido à crise que estava ocorrendo no seu país. Chegando aqui, eles descobriram que o cultivo da cana-de-açúcar, que não havia dado certo na Europa, daria certo no Brasil, que a terra era boa para esse plantio. Mas o principal produto de exploração foi mesmo o pau-brasil. A princípio, eles utilizavam para tingir objetos, acessórios, tapeçarias, roupas e simbolizava sua riqueza. É considerado um artigo de luxo e vendido por preços muito altos na Europa. Antes de mudarmos para a página 14, vamos assistir um vídeo que fala sobre esse descobrimento do Brasil, Pindorama.
os índios estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tupi-pupi. Só depois vem vocês que falavam tupi português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Pero vós, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entendia tupi. Se mandou para o mar ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, num desvio, viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi um rio, foi um plano imperial para portar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, vem ouvir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. E aí, gostaram? Palavras cantadas que trouxe essa música pra gente. Eu trouxe aí para vocês a letra da música, que é para vocês poderem conseguir acompanhar e responder as questões, tá bom? As questões são as seguintes. Qual trecho da composição mostra a visão dos portugueses sobre esse momento histórico? Como você percebeu isso? Qual trecho corresponde à visão dos indígenas? E por que a vida dos indígenas mudou de uma vez? Eu quero que vocês respondam essas questões e eu vou mandar também elas lá no Positivo On, na parte de História, tá bom? Lá na atividade de História, lá no Positivo On. Eu espero que vocês consigam entrar e consigam mandar o retorno para mim, porque eu estou esperando a entrega das atividades. Tá ok? Então, eu vou mandar por lá. Você só faz entrar com seu login e senha e responde, que vai estar tudo lá, a descrição toda direitinho. Você vai responder no próprio Positivo On e manda para mim de volta. Então, essa é a atividade. Vamos mudar agora para a nossa página 14, no Eu Historiador. Aí você tem um trecho da carta do escrivão Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel. Então, agora, vamos fazer aquele mesmo esquema da pausa. Pause o seu vídeo para responder as questões. Letra A, B, C da primeira e segunda e terceira da página 15. Leia o trecho de Pero Vaz de Caminha para responder, que eu já volto com a nossa correção. Vamos lá para a correção. Letra A. Qual foi o primeiro nome dado ao atual território brasileiro? Quem escreveu Terra de Vera Cruz acertou. Terra de Vera Cruz foi o primeiro nome dado ao Brasil, tá bom? B. Assinale a alternativa que melhor corresponde ao trecho. Águas são muitas, infinitas. Em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Qual é a alternativa que melhor corresponde a esse trecho aí, que a gente acabou de ler? Pero Vaz de Caminha observou à primeira vista que havia muito ouro no território. O Pero Vaz de Caminha observou que a terra era muito fértil e que nasceria tudo aquilo que nela fosse plantado. Então, quando ele fala de tudo nela dará, né, dar-se-á, ele está falando sobre a terra ser fértil,
porque dali nasceria tudo que eles plantassem. Então, essa é a segunda opção da letra B. Letra C. Em um mapa, pesquise o estado onde está localizado o Monte Pascoal. Essa aí você ia pesquisar no mapa do Brasil e pesquisar lá onde estava localizado o Monte Pascoal. Ou pode pesquisar também na internet, tá bom? Eu vou dar a resposta para vocês. A resposta é na Bahia, tá? Quando vier essas perguntas de pesquisa, pode pesquisar na própria internet mesmo, aí no seu celular, no notebook, tá bom? No computador. Pausa o vídeo, vai lá para o Google e coloca o estado onde está localizado o Monte Pascoal. Aí vai dar, tá bom? Que é a Bahia. Vamos passar para a página 15. Segunda questão. Por que os portugueses procuravam dominar outros territórios? Tia falou bem, né, sobre isso. Eles saíram em busca de riquezas. Eles queriam metais preciosos, tá bom? Eles queriam comercializar, eles queriam terras e eles queriam fiéis para a Igreja Católica. Por isso trouxeram os jesuítas. Terceira, cite 2 motivos para a valorização do pau-brasil na Europa. Ele era de boa qualidade, uma madeira de muita qualidade. Extraía-se dele, além da madeira, eles utilizavam o corante que era retirado dele, que dava para tingir roupas, tecidos, tá? E essa cor vermelha era a cor que simbolizava o poder. Então, eles tinham muitos motivos para valorizar o pau-brasil. O pau-brasil, ele faz parte da flora da Mata Atlântica. Isso combina muito bem com o nosso assunto lá de ciências, né, dos biomas. Então, lá no bioma Mata Atlântica, nós encontramos o pau-brasil. Ele é protegido pelo Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. E hoje em dia só tem 7% do que existia em 1500. E o seu corte foi proibido por lei. Outra coisa muito interessante é como eles tiravam esse pau-brasil. Como os portugueses retiravam da floresta esse pau-brasil. Essa extração ela era realizada pela mão de obra escrava. Eles utilizavam os indígenas para cortar as árvores, carregar as toras para os navios, tá? Eles realizavam esses trabalhos, no caso, você faz esse trabalho, corta a madeira, carrega as toras de árvore para o navio e em troca eles davam objetos de metal, como espelhos e facas. Tinha essa troca. E essa troca recebeu o nome de escambo, quando você faz um trabalho e em troca você ganha mercadorias em vez de dinheiro. Uma coisa bem importante que eu esqueci de falar para vocês, quando mostrou lá a carta de Pero Vaz de Caminha, foi o papel desse escrivão. Qual era o papel dele? Eles traziam pessoas para descrever o que eles estavam vendo. Eles relatavam as características do território encontrado para poder a coroa portuguesa analisar se essas viagens eram boas ou não. Então, eles tinham uma função muito importante, que era de relatar essas informações sobre a terra e sobre os habitantes. Espero que vocês tenham entendido e gostado de aprender um pouquinho mais da nossa história. Continuando na página 15, você tem o outro lado da moeda. Na América do Sul, os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral, junto a matas, campos e florestas. Os povos nativos conheciam bem as regiões por eles habitadas e destes locais extraíam alimentos como vegetais e raízes. Eu não sei se vocês lembram, mas nós chegamos a comentar sobre isso em alguma aula. E eu expliquei para vocês como foi a chegada dos portugueses aqui e que os indígenas moravam no litoral, que era justamente o melhor lugar para morar, pois era o local onde tinha água, onde tinha árvores frutíferas, onde já estavam acostumados, né? Então, eles habitavam esses locais próximos do litoral, mas conheciam muito bem as matas, tudo. Então, o povo nativo ele conhecia bem essa região e os portugueses se aproveitaram disso para fazer com que eles levassem eles por esses caminhos, conhecessem a mata, conhecessem toda a nossa riqueza. Mudando de página lá para a página 16, vocês têm a figura, tá, de 2 chefes tupinambás com corpos adornados por plumas. Olha essa imagem. Tá? Quando os portugueses chegaram a essas terras, enviaram uma carta ao rei de Portugal com informações a respeito do lugar. Nessa carta existe a informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas da etnia Tupinambá.
Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses, como cortar e transportar para o Brasil e cuidar de plantações e colheitas. Além de serem escravizados, muitos indígenas contraíam doenças como gripe e sarampo. Como os indígenas não conheciam essas doenças, tampouco formas de curá-las, os efeitos eram muito graves. Depois do contato com os europeus, alguns indígenas deixaram de seguir os próprios rituais religiosos e mudaram o tipo de vestimentas, assim como você viu na página 15, o indígena vestido como um europeu. Casaram-se com europeus, foram mortos em conflitos ou por doenças, porque não tinha vacina, não tinha remédio, não tinha nada, eles não conheciam aquelas doenças, e fugiram para o interior das matas, fugiram em busca de abrigo para fugir da escravidão. Conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados. Diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para que trabalhassem como escravizados. Lembre-se de que já estudamos esse tipo de migração, que se chama migração forçada, pois não é uma escolha desses povos migrar. Eles foram para dentro da mata para fugir da escravidão. Então, iremos parar por aqui na sua página 16, porque a 17 e a 18 são atividades que vocês vão fazer, tá bom? Aí temos a nossa agenda, Histórias, páginas 12 a 16, Povos vindos do além-mar para o atual território brasileiro, e resolvam as questões, as páginas 17 e 18, tá ok? Vai ficar como atividade para vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. A gente já está com muita saudade mesmo. Você é muito, muito especial para mim. Vocês não têm noção de como eu sinto falta de vocês, dos alunos. Não é bom dar aula online, porque a gente precisa desse contato, a gente precisa das perguntas de vocês, a gente precisa do conhecimento de vocês, porque vocês acrescentam muito na aula, tá? Eu sinto falta de vocês todos os dias, na participação, nos comentários, até mesmo nas interrupções. A gente já sente falta de tudo, tá bom? Eu sinto falta do abraço, do carinho, mas em breve a gente estará junto novamente. Tá legal, gente? Um beijão da tia Érica, fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? Cuidem da família de vocês. Um beijão.